Oi, hoje é a resenha do conto Civilização de Essa de Queiroz, aqui do seu livro Civilização e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Eu possuo precisamente um amigo. O seu nome é Jacinto, que nasceu num palácio com 40 contos de renda em pingues terras de pão, azeite e gado. Nas suas amizades, foi sempre tão feliz como o clássico Orestes. Do amor, só experimentara o mel. Esse mel que o amor invariavelmente concede a quem o pratica, como as abelhas, com ligeireza e mobilidade. A ambição sentira somente a de compreender bem as ideias gerais, e a ponta do seu intelecto, como diz o velho cronista medieval, não estava ainda romba nem enferrugenta. E todavia, desde os 28 anos, Jacinto já se via respastado de Schopenhauer e do Eclesiastes, e de outros pessimistas menores, e 3, 4 vezes por dia bocejava, com um bocejo cavo e lento, passando os dedos finos sobre as faces, como se nelas só palpasse palidez e ruína. Por quê? Esse é um trecho ali do começo de Civilização de Essa de Queiroz, que conta a história desse Jacinto, esse sujeito rico de herança. E também de seu amigo, chamado José. Bom, e sendo Jacinto um cara cheio da grana, ele tem lá na sua propriedade, no seu palácio, uma grande biblioteca com cerca de 20.000 volumes. E obviamente ele é um intelectual que vive a ler e sempre tem aquele gostinho, né, de antes de dormir ler alguma coisinha a mais, para complementar, né, o que ele já leu de muito durante todos os dias. Mas apesar de muita leitura, de ser um intelectual, de saber muitas coisas, ele tem uma certa tristeza no olhar. E talvez por isso um dia deu uma ideia na cabeça dele de sair um pouco, visitar outras terras. Então ele pensa em ir a uma propriedade que ele realmente nem conhecera pessoalmente até aquele momento. Então ele manda que criados preparem lá a hospedagem. Hospedagem não, sua casa, sua mansão. Mas também pede que faça uma certa reforma, porque ele sabe mais ou menos como está o estado lá daquela casa dele. Então, meses antes, ele já manda fazer aquela reforma, preparando um conforto maior para ele, e também já envia antecipadamente algumas coisas ali do seu ambiente doméstico, principalmente aquelas coisas relacionadas a uma boa civilização, as modernidades que ele possui, principalmente por causa da sua grana e também do seu intelecto, um certo nível, né? Mas acontece um pequeno probleminha, quando enfim ele e seu amigo José se dirigem lá para aquela casa de veraneio, podemos dizer assim. Um imprevisto acontece e meio que eles acabam ficando de mãos abanando. Mas o que vai acontecer disso eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Olha, eu preciso ser bem sincero com vocês. Logo no comecinho da leitura eu já estava me sentindo um pouco cansado pelo ritmo da narrativa aqui desse conto do Essa de Queiroz. Tudo bem que é uma certa característica que a gente até já percebeu, levando em consideração este texto aqui e mais os outros 3 contos que a gente já viu aqui deste livro. É o jeitão do Queiroz. Tudo bem, não tem problema, mas dessa vez aqui eu acho que ele exagerou, principalmente porque ele se foca muito em fazer algumas descrições de coisas que, na verdade, podia ser resumido em 2, 3 parágrafos. Ele teima em fazer uma descrição do ambiente lá daquele palácio, da biblioteca, da fisionomia do Jacinto, entre outras coisas. E tudo vai ficando um pouco cansativo por demais. Tudo bem que é uma certa graça ali no meio, num certo incidente que acontece com uma das modernidades que o Jacinto possui, um gramofone. Ele teima em não funcionar direito e resulta numa sequência bem engraçada. Eu não vou dizer exatamente do que se trata, porque pelo menos é um alívio num texto chatinho, podemos assim dizer. E aliás, vale até um comentário sobre isso, né? Porque se eu não estava gostando muito, achando meio chato, mas nessa parte do gramofone achei bem divertido, por outro lado, aqui o editor do livro, pelo jeito gostou bastante e achava talvez uma coisa hilária. Essa edição aqui de Civilização tem muitas notas de rodapé. E o editor aqui faz questão de frisar como ele está percebendo a sátira, a ironia do texto em pelo menos uns 3 ou 4 momentos.
ele traduz pra gente o que está acontecendo ali naquela frase dita pelo personagem ou comentada pelo narrador da história. Isso de uma maneira bem explícita, que até estraga um pouco a nossa compreensão pessoal de leitor, né? A gente está lendo ali, a gente ainda não deduziu o que está acontecendo, mas aí vem a nota de rodapé e deixa tudo claro, meio que entrega o jogo logo de cara. É um baita de um spoiler, spoiler interpretativo. Mas que por outro lado também, a gente pode dizer que a gente podia passar por todo esse longo texto de 18 páginas e talvez não ter percebido essas sacadas do texto. Que é uma parte boa, sim, desse conto do Eça de Queiroz. Pois o que acontece aqui, na verdade, em Civilização é uma grande ironia ou uma sátira, como coloca o editor, sobre essa situação de uma pessoa rica que tem recursos, principalmente coisas modernas, como por exemplo o gramofone ou seu interesse por grandes invenções. Ele procura coisas novas que existem em outros continentes, como por exemplo nas Américas ou lá para o Oriente. Inclusive ele se corresponde com o inventor da lâmpada elétrica, o Thomas Alva Edison. Ou seja, é um sujeito que está antenado, né? Mas ao mesmo tempo o texto brinca com essas coisinhas, que na verdade ele está exatamente num mau caminho. Aquela coisa da certa infelicidade no olhar que a gente já comentou lá no comecinho do vídeo. Mas enfim, o texto realmente só começa a melhorar lá pela 6ª página, quando enfim, quando os dois, Jacinto e seu amigo José, estão se dirigindo àquela tal casa de veraneio e acontece um pequeno incidente e eles ficam desprovidos de muitos dos recursos que o Jacinto possui e que o insere numa civilização. É aí que a gente percebe a que veio o texto. Ah tá, ele serve para dizer o que acontece com uma pessoa que está totalmente centrada nas coisas civilizatórias para um ser humano, mas que mesmo assim se sente infeliz e de repente perde tudo. Pronto, eu fiz um grande resumo da história. Na verdade, isso não se trata de um grande spoiler, porque o que acontece aqui é um fiapo bem fininho de narrativa, é só isso mesmo. O sujeito está numa situação X, ele perde todos os seus recursos e passa a ser Y, uma nova situação. É isso que acontece. E fica meio óbvio, né? Depois que acontece o incidente, que ele vai acabar perdendo tudo, mesmo sendo ainda um cara rico. E talvez aí começa também outro tipo de frustração aqui desse texto do Eça de Queiroz, porque você pensa tipo, ah, começou então uma reviravolta e tudo vai mudar, esse personagem, o protagonista, vai se engrandecer. Na verdade não, ele só muda de A para B, ou muda a face da moeda. E depois, no finalzinho do texto, há uma certa coisa de meio moral da história, uma coisa meio fabular no final, que na minha opinião não soa lá muito interessante não. Porque aconteceu o óbvio do que a gente já pensava lá antes da metade do texto. Poderia ter pelo menos alguma coisa diferente no encerramento da história. Mas não acontece isso não. É apenas uma confirmação do que a gente já percebe que possa acontecer e depois cai nessa coisa de ser meio moralista, de a gente realmente viver mais simples, não precisar de modernidades. Uma coisa até meio forçada no final das contas. É até contraditório, né? Vamos combinar, né? Nós que estamos aqui gostando de ler livros, romances, contos, novelas, temos aqui um personagem que tem 20.000 volumes em sua biblioteca e de tudo aquilo lá não serve de nada para ele, porque é mais interessante ele curtir a vida, sair para pescar e por aí vai. Coisinha interessante, né? Enfim, Civilização de Eça de Queiroz eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha aqui de Civilização e outros contos de Eça de Queiroz. Mas amanhã já tem resenha nova do Projeto da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, dessa vez com o texto de J.K. Chesterton, com O Jardim Secreto. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses novos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!